Olá, meus amores! Agora nós vamos começar a nossa aula de geografia. Para isso, a tia Fabiana precisa que vocês abram o livro de vocês na página 49. Nela, nós vamos falar sobre as vegetações brasileiras. Mas, tia Fabiana, por que vegetações? Porque, meus amores, o Brasil é tão grande territorialmente que ele é composto por várias vegetações. Porque as vegetações variam de acordo com o clima, temperatura, o solo, o relevo e a região que ela se encontra. Então, como o Brasil é tão grande territorialmente, isso proporciona com que ele tenha vários tipos de vegetação, não é verdade? A primeira vegetação que nós vamos falar é sobre as florestas. Eu tenho certeza que vocês já viram algumas imagens de florestas, não é verdade? Como essa aqui, que a tia Fabiana colocou para vocês. A floresta é comum por ter árvores bem altas, que crescem uma do ladinho da outra, geralmente. No Brasil, nós temos três principais florestas: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a floresta de araucárias, ou também conhecida como mata de pinhais. A primeira que nós vamos falar é sobre a floresta amazônica, ela que é uma das mais ricas do mundo. Ela é conhecida mundialmente por causa da sua diversidade de plantas, de animais. É muito frequente sair daqui da nossa floresta amazônica produtos que dão origem a remédios, a cosméticos, por causa dessa riqueza que ela tem de fauna e de flora. Outro exemplo de mata é a Mata Atlântica. Ela também é muito rica em espécies de plantas, de árvores. Nela é comum ter árvores de grande porte, que são de troncos bem grossos. Eu tenho certeza que vocês já presenciaram alguma imagem das pessoas tentando abraçar um tronco de uma árvore bem grossa. Vocês já viram? Essas árvores são comuns na Mata Atlântica. É uma pena que a Mata Atlântica perdeu muito território ao longo dos anos, porque com o crescimento populacional do Brasil, o crescimento do Brasil, elas foram sendo devastadas e hoje tem uma pequena quantidade de Mata Atlântica que fica localizada na região sudeste do Brasil. Agora, nós vamos falar sobre a Mata Araucárias, ou Mata de Pinhais. Ela é muito comum na região sul do nosso país. Lá é frequente as chuvas e por isso também é bem frio lá, entendeu? Agora, nós vamos falar sobre o cerrado, que é a nossa vegetação. O cerrado fica na região centro-oeste do Brasil, então é o lugar onde nós nos encontramos. Nela é bem comum encontrar capins altos, plantas rasteiras ou árvores bem fininhas, pequenas, de galhos retorcidos. Ou então até mesmo arbustos. Eu tenho certeza que quando vocês viajam aí de carro com a família, vocês conseguem observar pela janela do carro várias demonstrações desse tipo de vegetação, não é verdade? Agora o campo, olha que paisagem mais bonita. O campo é bem comum, capins baixinhos ou gramas. Nele é frequente a utilização para a criação de gado. E também nele encontramos algumas arvorezinhas que servem como sombra para o gado. Amores, agora nós vamos falar sobre a caatinga. Olha aqui uma imagem que representa esse tipo de vegetação. Nela, o solo é bem seco, então as suas plantas normalmente são plantas que possuem espinhos, que servem para reservar água, para elas durarem todo o processo de seca. Nesses lugares, as chuvas são irregulares, então quase não se presencia o verde. As plantas que existem, como eu já falei, são plantas que reservam água, como o cacto, como a palma, que servem normalmente de alimento para os animais que vivem naquele lugar, como cabra, gado, Eles usam para dar de alimento aos animais.
Um outro exemplo de vegetação é o Pantanal. Ele é uma vegetação riquíssima, porque ele abrange várias espécies do cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga. Então ele abraça várias dessas espécies, além de possuir vários outros tipos de espécies, como matas ciliares e plantas aquáticas. Ele é um lugar lindo. Olha que imagem mais bonita do Pantanal. Amores, agora nós vamos falar sobre a vegetação litorânea, ela que é muito comum nas praias, não é verdade? Essas praias que normalmente é composta por uma vegetação rasteira ou com presença de alguns coqueiros, palmeiras. A região das praias são compostas normalmente por areia ou em alguns locais com argila. As principais regiões que encontramos esse tipo de vegetação é na região norte e nordeste. Outro exemplo de vegetação litorânea são os mangues. Os mangues que são considerados o berçário dos animais marinhos. Neles se reproduzem vários tipos de animais marinhos, como os caranguejos. Eles são comuns por possuírem árvores com raízes aéreas, como essa aqui que a tia Fabiana mostra aqui na imagem ao fundo. E ela é uma vegetação extremamente importante para o Brasil. Outro exemplo de vegetação são as matas de cocais. Ela é bem comum no clima equatorial úmido, que abrange no Brasil os estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. Neles é frequente encontrarmos árvores de pequeno e grande porte, como o babaçu, o açaí, o buriti e a carnaíba. Então, essa região também é muito rica. Eu tenho certeza que vocês já viram várias reportagens sobre o corte do babaçu, a coleta do açaí, não é verdade? Que são vendidos mundialmente. Agora nós vamos realizar a nossa atividade. Eu preciso que vocês vão para a página 53. A tia Fabiana vai lendo com vocês e explicando, tá bom? 1. Nas árvores estão embaralhadas letras das principais formações vegetais do Brasil. Desembaralha e escreva as palavras nos espaços abaixo. Depois associa as suas características. Então, primeiramente, vocês vão desembaralhar as palavras que estão dentro das árvores. Elas estão todas embaralhadas, não é verdade? Vocês vão desembaralhar. Depois que vocês desembaralharem e obtiverem a palavra, vocês vão relacionar elas com as opções que temos aqui. Eu vou ler para vocês. Vegetação formada por árvores de porte pequeno e espinhentas. Na época de seca, as plantas perdem suas folhas. Qual será esse tipo de vegetação, hein? Que tem as plantas espinhentas que reservam água para a seca. A tia Fabiana acabou de falar, hein? Segunda opção, vegetação que apresenta árvores altas, grandes, próximas uma das outras. Nela encontramos várias espécies da nossa flora, várias espécies de plantas. Vegetação com árvore baixas, troncos finos e tortos e casca grossa. Que tipo de vegetação é essa, hein? Nós temos grande conhecimento sobre ela. Outra espécie, vegetação diversificada, com espécies de vegetais da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Qual dos tipos de vegetação que abrange vários tipos de espécies de outras vegetações? A tia Fabiana acabou de falar sobre ela, hein? Vegetação rasteira e verde, serve de pastagem para o gado. Tá bem facinho, mas se vocês apresentarem dúvidas, chama a tia Fabiana ou a tia Érica. Agora, página 54. Relacione as colunas corretamente pintando os espaços antes de cada frase. De azul, vegetação de praia. De amarelo, mangue. Apresenta uma vegetação em terrenos alagados que consegue eliminar o excesso de sal pelas suas folhas. Que tipo de vegetação é essa? Que é alagada? A praia não é alagada, ela só banha o território, mas ela não é alagada. E os mangues, eles são alagados? Segunda, a vegetação é rasteira e com presença de coqueiros. Qual dessas que tem presença de coqueiros?
3. Identifique o tipo de vegetação correspondente a cada imagem. Aí nós temos 4 imagens e vocês vão relacionar elas de acordo se é pantanal, mangue, floresta ou caatinga. 4. Observe o trecho da canção De Lama aos Caos e a tia Fabiana vai ler ela para vocês. De Lama aos Caos. Chico Ciense. O sol queimou a lama do rio. Eu vi um chiê andando devagar, e um aratu para lá e para cá, e um caranguejo andando para o sul. Saiu do mangue e virou gabiru. Olha que grande tipo de variedade de espécies tem o mangue, não é verdade? Por isso que ele é considerado um berçário, não é mesmo? Agora respondo o que se pede. Escreva as principais características do tipo de vegetação citado na música. Que tipo de vegetação é essa, meus amores? Nós estamos falando sobre o mangue, não é? Que a tia Fabiana acabou de falar para vocês. Então, vocês vão falar com suas palavras sobre ele. As características dele, tá bom? Qualquer dúvida, não se esqueça, chamam a tia Fabiana ou a tia Érica. Lembrando que a tia Fabiana vai ficar com muita saudade e nós só vamos retornar na terça-feira. Segunda-feira vocês vão ficar com as videoaulas da tia Érica. Desejo a todos um excelente final de semana. Que vocês se divirtam bastante, aproveitem a família, descansem, tá bom? Qualquer coisa, dá uma ligadinha pra tia Fabiana ou pra tia Érica. Vários beijos, fiquem com Deus.